Durante o jantar, ouvi que essa cadeira é só para brancos, então revelei quem estava pagando tudo. O ar estava pesado, como se todos absorvessem um segredo enraizado. Os convidados, reunidos em torno da mesa longa e espelhada, riam e falavam. A comida era farta, pratos coloridos que exalavam um cheiro adorável de temperos caseiros. Mas a alegria foi abruptamente cortada. Um comentário infeliz, jogado na sala como uma bomba. Olhei para a cadeira cercada de risos e desprezo. Senti um frio na barriga. Meu coração acelerou. Lucas, meu neto, estava em um canto, encarando-me com aqueles olhos curiosos e inexperientes. Ele precisava entender que a armadilha da ignorância poderia ser desmascarada. Eu sempre lutei contra injustiças, sempre ensinei a ele que o amor deve prevalecer. Mas naquele momento, a luta se tornava pessoal. Levantei-me lentamente, a madeira da cadeira rangendo sob meu peso, quebrando o silêncio incômodo como um vidro se espedaçando. Meu olhar varreu a sala, sentindo as reações de cada pessoa. Aquela tensão visível, como se o tempo tivesse parado e todos aguardassem a minha resposta. Eles não sabiam, mas aquele comentário não era só um deslize. Era um eco de uma história muito maior. Eu sou Celeste, comecei, a voz firme, mas trêmula por dentro. E não estou aqui para tolerar isso. A sala ficou com a respiração suspensa. Não sou apenas a avó de Lucas. Venho de uma linhagem de guerreiros. Meus dedos se apertavam na mesa, e cada palavra que eu dizia trazia à tona segredos guardados há muitos anos. Meu avô lutou contra a opressão. Minha mãe saiu de casa, fugindo de um mundo que a desprezava. E aqui estou eu. Nós temos nossa cor, nossa história. O olhar de Lucas se aprofundou. Era como se uma luz começasse a brilhar em seu rosto, e a sala ainda permanecia mergulhada em uma expectativa eletrizante. Com cada frase, a cadeira, antes símbolo de exclusão, se tornava um palco de transformação. Os murmúrios se calaram, até o som dos talheres parecia levitar no ar. A minha voz se elevava. Contava sobre as feridas, mas também sobre vitórias. A luta é nossa. E essa cadeira não vai calar minha história. Deveria ser a única. Havia muito mais a se revelar, muito mais a ser dito. A verdade é que cada um de nós carrega suas marcas. Mas o que de mais profundo eu guardava? O que mais eu poderia compartilhar para ressoar nos corações? Um murmúrio surgiu, mas a tensão na sala estava longe de se dissipar. O que iria acontecer a seguir? O que eles pensavam? Quais seriam suas reações? O olhar de Lucas não saía do meu, e as palavras ainda fervilhavam na minha mente. Prontas para emergirem, desafiadoras. Estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio na sala tornou-se opressivo. Como se um peso invisível tivesse se instalado entre nós. Os olhares hesitantes se entrecruzavam. E muitos dos convidados pareciam surpresos, sem saber como reagir. Mas ali estava eu, de pé, tomando coragem para romper a barreira do medo. Lucas, meu neto, ainda fixava os olhos em mim, e percebi que ele estava esperando a confirmação de
que a verdade deve sempre prevalecer. Essa cadeira, esse lugar de exclusão não me representa. Ninguém pode decidir quem pertence aqui, nem quem pode ser amado ou respeitado. A intensidade da minha voz ecoou pela sala, mas no fundo, a estranheza do momento me fez questionar se iria mesmo causar a mudança que tanto desejava. As palavras flutuavam no ar, mas o tempo parecia estagnar. Então, em um movimento que eu nunca poderia prever, Maria, a esposa do meu filho, levantou-se abruptamente. A expressão em seu rosto era uma mistura de raiva e temor. Você não entende, Celeste. Sua voz cortou a tensão. Não sabe o que está fazendo. E com isso, um véu de incredulidade tomou conta da sala. Meu coração disparou. O que ela estava insinuando? Do que você está falando, Maria? Perguntei, tentando manter a calma. Ela respirou fundo e, em um instante, a revelação caiu como um raio. Você acha que está lutando por justiça, mas sua família tem segredos que ninguém conhece. Segredos que podem destruir tudo. Os murmúrios se intensificaram. As cabeças se viraram, todos esperando o próximo movimento. O clima mudou. A tensão se transformou em medo palpável. Maria continuou, agora com raiva contida. Você quer ser um farol contra a opressão? Então saiba, seu avô, ele não é o herói que você sempre pensou. Ele fez coisas terríveis, coisas que desonraram nossa família. Aquilo foi como um tapa na cara. Meu mundo girou ao redor de mim. Os murmúrios na sala agora pareciam ensurdecedores. Como você pode afirmar isso? Como você pode jogar lama na memória do meu avô? Mas, no fundo, uma parte de mim começava a acreditar. Algo dentro de mim me dizia que havia mais naquelas palavras. O que você sabe, Maria? Perguntei, quase implorando para entender. Ela olhou ao redor. A sala estava presa em um ciclo de expectativa. E eu podia ver Lucas, seus olhos arregalados. Queria protegê-lo, mas a verdade que emergia me paralisava. Ele estava envolvido em corrupção, em atrocidades que desfiguraram a minha família. Você nunca fez questão de saber. E agora precisa ver. As palavras dela pesavam sobre mim como pedra. Isso não pode ser verdade. Gritei, embora sentisse a fraqueza em minha voz. Um sentimento de traição se espalhou. Mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade inquietante surgia. O que mais poderia estar oculto? A sala se encheu de murmúrios. As vozes se misturavam. Alguns imploravam para Maria se calar. Outros a incentivavam. O medo crescendo nos olhares de todos era palpável. O jantar elegante se transformou em um campo de batalha emocional. E naquele instante, tudo na minha vida parecia escorregar por entre os dedos. E se for verdade? A pergunta ecoou em minha mente, como um trovão distante. O avô que eu admirei, um ícone de direitos, agora se tornava um enigma sombrio. Eu sabia que precisava saber mais. A sala, uma vez cheia de sorrisos, agora pulsava com uma nova verdade ameaçadora. Lucas se adiantou com um olhar destroçado. Vó, o que está acontecendo? A inocência dele me cortou ao meio. Como explicar que as fundações de nossa família foram abaladas? Eu não sei, meu amor, mas preciso descobrir. Preciso entender essa história sombria. E assim, enquanto a sala vibrava com o peso das revelações, percebi que estava apenas começando a desenterrar um legado complicado, que poderia mudar não apenas minha vida, mas a de Lucas e todos ao nosso redor. A luta não era só contra a exclusão do presente. Agora,
A batalha também era como pensar em como responder. A porta da sala se abriu com um estrondo. Era Clara, a irmã de Maria, com uma expressão de pânico no rosto. O olhar dela se dirigiu diretamente a mim. Celeste, você não pode deixar isso continuar. Sua voz estava alta e carregada de urgência. O silêncio na sala se transformou em um sussurro tenso. Todas as atenções agora se voltavam para ela. Precisamos conversar, agora. Maria fechou a cara, a raiva pulsando em seu queixo. O que você está fazendo, Clara? Isso não é hora para isso. Mas Clara não se intimidou. Respirou fundo, tentando se acalmar. Deixe isso para lá, Maria. As pessoas têm o direito de saber. O clima na sala, o olhar de Lucas se alternava entre mim e Clara, evidente em sua confusão. Do que você está falando? Eu não sabia como digerir aquelas palavras. Qualquer coisa que parecia razoável agora estava aberta ao debate, sem respostas claras. Celeste, você e Lucas precisam entender, Clara começou, sua voz hesitante, mas firme. O avô não lutou só contra a opressão. Ele fez coisas que não podemos ignorar. E não estou aqui só para assustar. Está tudo ligado. Eu sentia que um nó se formava na minha garganta. Como assim ligado? A respiração que tinha, até então cheia de determinação, se tornava pesada. Clara olhou para o grupo, visivelmente nervosa, como se pesasse suas palavras cuidadosamente. Ele pode ter lutado contra a opressão, mas também era parte dela. Ele se envolveu em atividades ilícitas e isso não ficou na sombra. Algumas pessoas estavam tão envolvidas quanto ele, disse sem rodeios. Uma onda de murmúrios se espalhou pela sala. Você está mentindo, gritou alguém. Mas a inquietação era evidente em cada rosto ali. O clima de festa se desfez como fumaça no vento. Por que você está dizendo isso agora? Perguntei, sentindo a raiva e a confusão tomarem conta de mim. Clara hesitou, engolindo em seco. Porque há consequências para o que seu avô fez. Eu descubro coisas estranhas. Os registros, eles desapareceram. Tudo o que foi feito para proteger ele, regulamentos, documentos, tudo isso foi silenciado. Mas isso não significa que está esquecido. Meu coração começou a acelerar ainda mais. Silenciado? O que você quer dizer com isso? Questionava, lutando contra a sensação de que estava prestes a cair em um abismo escuro. Algumas pessoas estão procurando por respostas, Celeste. A verdade pode não ser a que esperávamos. Isso envolve não apenas a sua família, mas muitas outras que estavam ligadas a ele. Uma revelação ainda mais perturbadora. As emoções eram como um turbilhão, e eu não conseguia lidar. Então meu avô não é o herói que pensei que era? Meu tom tinha uma ponta de desespero. Você está dizendo que tudo isso foi em vão? E foi aí, no meio do caos, que Clara puxou algo do bolso. Um envelope amarelado, com selos antigos que transmitiam uma urgência esquecida. Eu encontrei isso entre os pertences dele. Opa, disse que é só parte da verdade que ninguém quer que você saiba. Meus olhos afundaram no papel que ela estava segurando. O conteúdo poderia mudar tudo. As batidas do meu coração davam o tom. E um frio percorreu minha coluna. O que mais poderia estar escondido sob a superfície daquela família que eu tanto admirava? O que havia ali que poderia alterar o que eu sabia? Quais verdades poderiam ressurgir e por que meras lembranças estavam se moldando em sombras de traição? Eu preciso saber. O que essa história esconde? Perguntei, o eco da dúvida homicida ainda vibrando nas paredes da sala. Dentro de mim, uma tempestade se formava, ansiosa por desaguar. E naquele instante, não havia mais como voltar atrás. O silêncio na sala parecia sufocar.
uma pressão crescente que quase fazia meu coração parar. O envelope na mão de Clara tremulava como se a tensão o fizesse pulsar. Todos os olhares estavam voltados para ela, e a expectativa pairava no ar. O que mais há, Clara? O que você não está dizendo? A angústia na minha voz era impossível de disfarçar. Clara engoliu em seco, seu olhar se perdendo por um instante. Esse envelope tem documentos que não deveriam ter sido encontrados. Papéis de organizações que seu avô fez parte. Coisas de que ele não se orgulhava. Seus olhos estavam arregalados, como se revelasse um segredo que poderia desmoronar tudo. As palavras dela estavam ecoando em minha mente, fundo daquela caixa de Pandora que Clara esperava abrir. Clara respirou fundo, seu rosto pálido. Todos nós estávamos tão preocupados em proteger a família e manter a imagem de heróis, mas não é essa a verdade. Seu avô, ele não lutou apenas contra a opressão. Ele também colaborou com aqueles contra quem lutava. O impacto daquela revelação foi como um choque elétrico. Como? A voz saiu quase em um sussurro, a incredulidade tomando conta de mim. Ele fez acordos para proteger nossa família. O que ele fazia era mais complexo do que uma simples luta contra a opressão. Clara se aproximou, segurando o envelope com força. E isso não é tudo. Há fotos, informações que comprometem muito mais do que podemos imaginar. Nesse instante, alguém na sala gritou: "Para!" Com isso, é mentira. A voz fazia o eco da dúvida parecer como uma lâmina afiada cortando o silêncio. Era Ana, uma das amigas mais próximas da família, com lágrimas nos olhos. Você está acabando com um legado. Por que não pode respeitar a memória dele? O legado não é apenas sobre glórias, Ana. A raiva de Clara respondia, cheia de fervor. É sobre a verdade que todos precisam ouvir, senão continuaremos a viver na mentira. Maria estava radiante de indignação. E você, Clara? Desde quando decidiu ser a porta-voz da verdade? Você só quer semear o caos. Mas era Lucas quem estava em choque, com os olhos arregalados e repletos de confusão. Vó, o que está acontecendo? Isso é verdade? A desilusão na sua voz partiu meu coração. O garoto estava em meio a um turbilhão. Sua imagem da família desmoronando como castelo de cartas. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu novamente. Desta vez, era Henrique, meu filho, o pai de Lucas, visivelmente abalado. Ele olhou ao redor da sala, cada rosto carregando uma mistura de raiva e confusão. O que é isso? Ele se lançou para a frente, o rosto vermelho de emoção. Parece que o jantar se transformou em um tribunal. Seu olhar mudou entre as pessoas. Busca envelope com força. Henrique, se você não sabe, é hora de descobrir. Se manter o silêncio era o seu plano, ele acabou. Clara ressoava como um grito de guerra, seu olhar firme. Mas o que tem aí que faz esse escândalo todo? A voz de Henrique tremeu, mas tinha um eco de frustração. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. O envelope escorregou das mãos de Clara e se espalhou pelo chão. Papéis voaram e entre eles uma foto se destacou. Um homem de perno, abraçado a figuras sombrias que não consegui reconhecer. Uma expressão de cumplicidade e traição estampada no rosto. A sala ficou em silêncio. O peso daquela imagem era inegável. Quem são essas pessoas? Eu perguntei, o medo e a dúvida me consumindo. A atmosfera estava pesada. Todos. Sentindo que havia muito mais em jogo do que qualquer um poderia imaginar. As vozes se silenciaram e o olhar de Henrique se endureceu enquanto ele examinava a foto. Celeste, se isso for o que eu estou pensando. Ele parecia preso, incapaz de concluir a frase, mas um novo terror começou a refletir em seus olhos. Essa simples imagem, uma fração de segundo, virou tudo de ponta cabeça.
A pergunta pairava no ar. O avô que eu tanto admirava era apenas uma fachada construída sobre mentiras e traições. E o que mais havia escondido em seu passado? Essa descoberta poderia não apenas destruir relacionamentos, mas moldar todo o nosso futuro. Uma nova tempestade estava se formando, e a verdade começava a ressurgir, como uma ferida não cicatrizada, pronta para expor suas marcas. O que mais essa noite revelaria? O silêncio na sala parecia sufocar, uma pressão crescente que quase fazia meu coração parar. O envelope na mão de Clara tremulava, como se a tensão o fizesse pulsar. Todos os olhares estavam voltados para ela, e a expectativa pairava no ar. O que mais há, Clara? O que você não está dizendo? A angústia na minha voz era impossível de disfarçar. Clara engoliu em seco, seu olhar se perdendo por um instante. Esse envelope, em documentos que não deveriam ter sido encontrados, papéis de organizações que seu avô fez parte, coisas de que ele não se orgulhava. Seus olhos estavam arregalados, como se revelasse um segredo que poderia desmoronar tudo. As palavras dela estavam ecoando em minha mente. Mas, por que você não trouxe isso antes? O apelo no meu tom estava claro. O que mais foi escondido? O que mais estava no fundo daquela caixa de Pandora que Clara esperava abrir? Clara respirou fundo, seu rosto pálido. Todos nós estávamos tão preocupados em proteger a família, em manter a imagem de heróis, mas não é essa a verdade. Seu avô, ele não lutou apenas contra a opressão, ele também colaborou com aqueles contra quem lutava. O impacto daquela revelação foi como um choque elétrico. Como? A voz saiu quase em um sussurro, a incredulidade tomando conta de mim. Ele fez acordos para proteger nossa família. O que ele fazia era mais complexo do que uma simples luta contra a opressão. Clara se aproximou, segurando o envelope com força. E isso não é tudo. Há fotos e informações que comprometem muito mais do que podemos imaginar. Nesse instante, alguém na sala gritou: "Para com isso! É mentira!" A voz fazia o eco da dúvida aparecer como uma lâmina afiada, cortando o silêncio. Era Ana, uma das amigas mais próximas da família, com lágrimas nos olhos. Você está acabando com um legado, porque não pode respeitar a memória dele. O legado não é apenas sobre glórias, Ana. A raiva de Clara respondia, cheia de fervor. É sobre a verdade que todos precisam ouvir, senão continuaremos a viver na mentira. Maria estava radiante de indignação. E você, Clara, desde quando decidiu ser a porta-voz da verdade? Você só quer semear o caos. Mas era Lucas quem estava em choque, com os olhos arregalados e repletos de confusão. Vó, o que está acontecendo? Isso é verdade? A desilusão na sua voz partiu meu coração. O garoto estava em meio a um turbilhão, sua imagem da família desmoronando como castelo de cartas. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu novamente. Dessa vez, era Henrique, meu filho, o pai de Lucas, visivelmente abalado. Ele olhou ao redor da sala, cada rosto carregando uma mistura de raiva e confusão. O que é isso? Ele se lançou para a frente, o rosto vermelho de emoção. Parece que o jantar se transformou em um tribunal. Seu olhar mudou entre as pessoas, buscando respostas rápidas. Pai, você precisa ouvir isso. A assertividade de Lucas era nova numa tentativa de entender o que estava acontecendo. Cada uma dessas reações apenas aumentava a tensão. E aí, como se um furacão tivesse assolado a sala, Clara levantou o envelope com força. Henrique, se você não sabe, é hora de descobrir. Se manter o silêncio era o seu plano, ele acabou. Clara ressoava como um grito de guerra, seu olhar firme. Mas o que tem aí que faz esse escândalo todo? A voz de Henrique tremeu.
mas tinha um eco de frustração. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. O envelope escorregou das mãos de Clara e se espalhou pelo chão. Papéis voaram e, entre eles, uma foto se destacou. Um homem de terno, com uma expressão de cumplicidade, estava ao lado de figuras sombrias que não consegui reconhecer. Mas, no fundo, uma delas parecia familiar. Um nó se formou na minha garganta enquanto a ficha finalmente caía. Daniel, meu irmão. A insinuação estava lá, grotesca e indiscutível. O mundo ao meu redor parecia desabar enquanto a realidade se moldava em algo monstruoso. Eu tinha um irmão que nunca conheci, alguém que poderia ter estado imerso em toda essa sujeira. Clara olhou alarmada. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Ele nunca me contou. Gritei, a dor na minha voz lhe dando eco. Um misto de confusão e desespero preenchia o ar. Afinal, como meu avô poderia estar ligado a um passado que eu desconhecia? E o que isso significava para Lucas? Meu coração disparou ao perceber que o que eu soubera era um segredo encoberto, um esquema de manipulação que corrompera nossa linhagem. E se Henrique, o meu filho, não fizesse ideia do que realmente estávamos debatendo? O vínculo entre ele e Daniel poderia ser muito mais complexo e devastador do que eu imaginava. A sala estava empolvorosa, murmúrios cresceram, os olhares se cruzavam e todos pareciam absortos naquela nova vertigem de revelações. Enquanto isso, a verdade ameaçava nos engolir, um buraco negro que sugaria tudo o que acreditávamos. O que mais o passado escondia? E, acima de tudo, o que essa descoberta significava para cada um de nós? A tensão era palpável e sabíamos que estávamos à beira de um colapso, e aquilo era apenas o começo. O silêncio na sala parecia sufocar, uma pressão crescente que quase fazia meu coração parar. O envelope na mão de Clara tremulava, como se a tensão o fizesse pulsar. Todos os olhares estavam voltados para ela, e a expectativa pairava no ar. O que mais há, Clara? O que você não está dizendo? A angústia na minha voz era impossível de disfarçar. Clara engoliu em seco, seu olhar se perdendo por um instante. Esse envelope tem documentos que não deveriam ter sido encontrados, papéis de organizações que seu avô fez parte, coisas de que ele não se orgulhava. Os olhos dela estavam arregalados, como se estivesse prestes a derrubar uma bomba. As palavras dela estavam ecoando em minha mente. Mas por que você não trouxe isso antes? O apelo no meu tom estava claro. O que mais foi escondido? O que mais estava no fundo daquela caixa? De Pandora que Clara esperava abrir. Clara respirou fundo, seu rosto pálido. Todos nós estávamos tão preocupados em proteger a família, em manter a imagem de heróis, mas não é essa a verdade. Seu avô, ele não lutou apenas contra a opressão, ele também colaborou com aqueles contra quem lutava. O impacto daquela revelação foi como um choque elétrico. Como? A voz saiu quase em um sussurro, a incredulidade tomando conta de mim. Ele fez acordos para proteger nossa família. O que ele fazia era mais complexo do que uma simples luta contra a opressão. Clara se aproximou, segurando o envelope com força. E isso não é tudo. Há fotos, informações que comprometem muito mais do que podemos imaginar. Nesse instante, alguém na sala gritou: "Para com isso!" É mentira! A voz fazia o eco da dúvida parecer uma lâmina afiada. Era Ana, uma das amigas mais próximas da família, com lágrimas nos olhos. Você está acabando com um legado. Por que não pode respeitar a memória dele? O legado não é apenas sobre glórias, Ana. A raiva de Clara respondia cheia de fervor. É sobre a verdade, senão continuaremos a viver na mentira. Maria estava radiante de indignação. E você, Clara, desde quando decidiu ser a porta-voz da verdade? Você só quer semear o caos.
Mas era Lucas quem estava em choque, com os olhos arregalados e repletos de confusão. Vó, o que está acontecendo? Isso é verdade? A desilusão na sua voz partiu meu coração. O garoto estava em meio a um turbilhão. Sua imagem da família desmoronando como um castelo de cartas. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu novamente. Desta vez, era Henrique, meu filho, o pai de Lucas, visivelmente abalado. Ele olhou ao redor da sala, cada rosto carregando uma mistura de raiva e confusão. O que é isso? Ele se lançou para a frente, o rosto vermelho de emoção. Parece que o jantar se transformou em um tribunal. Seu olhar mudou entre as pessoas, buscando respostas rápidas. Pai, você precisa ouvir isso. A assertividade de Lucas era nova. A tensão só crescia. E ali, como se um furacão tivesse assolado a sala, Clara levantou o envelope com força. Henrique, se você não sabe, é hora de descobrir. Se manter o silêncio era o seu plano, ele acabou. Clara soava como um grito de guerra. A atmosfera pesava mais a cada segundo. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. A porta se abriu de novo, mas desta vez era um homem, alto e robusto, com uma expressão intensa e olhos que pareciam abrasar. Era Daniel, meu irmão, o mesmo que eu nunca conheci, o mesmo que Clara insinua ser parte dos escândalos do nosso avô. Chegou a hora de a verdade sair, gritou Daniel, interrompendo a cena, como se não estivesse ali apenas para assistir, mas para confrontar. O tempo pareceu congelar. Todos os olhares estavam fixos nele. Daniel olhava para todos nós, com uma mistura de determinação e dor. Você não deveria estar aqui, gritou Henrique, seu rosto pálido. Você desapareceu e nunca mais deu sinal de vida. Desapareci porque a verdade do nosso passado não era segura, Daniel respondeu, em um tom cheio de emoção. Vocês pensam que podem simplesmente desligar o que aconteceu, mas as consequências estão aqui. E você, Clara, sabe disso. A sala estava empolvorosa, murmúrios cresceram e os olhares se cruzavam. E então, do envelope que Clara segurava, algo escorregou e caiu no chão. A luz refletiu um objeto metálico. Todos se inclinaram e então perceberam. Era um distintivo de uma organização secreta, um símbolo que muitos conhecem, que era associado a crimes que impactaram a sociedade. E agora a verdade disto poderia nos consumir. Vocês não têm ideia do que está acontecendo, gritou Daniel, com um olhar intenso que queimava como um fogo. A verdade está muito mais próxima do que imaginamos, e todos nós somos apenas peões nesse jogo. As palavras dele foram um golpe, cortando o ar, um nó na garganta, um aperto no peito. E ali a sala estava dividida entre o passado, onde o segredo se escondia, e o presente, que ameaçava desmoronar. O que mais estava escondido? O que exatamente havia naquele distintivo? O que isso significava para todos nós? O clima estava tão elétrico que sentia minha pele arrepiar. Estávamos prestes a revelar um mistério que poderia mudar tudo o que acreditávamos sobre nossa família. E a sensação era de que ainda estava só começando. O silêncio na sala parecia sufocar, uma pressão crescente que quase fazia meu coração parar. O envelope na mão de Clara tremulava como se a tensão o fizesse pulsar. Todos os olhares estavam fixos nela, a expectativa pairando no ar. O que mais há, Clara? O que você não está dizendo? A angústia na minha voz era impossível de disfarçar. Clara engoliu em seco, e antes que pudesse falar, um som abafado rompeu o ar tenso. Era a porta da sala, abrindo-se com um estrondo repentino. Todos se viraram, surpresos e apreensivos. A figura que entrou
era familiar, mas não esperada. Era Ana, a amiga da família, com um olhar determinado e um papel amassado na mão. Eu não posso acreditar que vocês estão discutindo isso sem me ouvir primeiro. A voz dela ressoou firme, cortando o clima de tensão. O que ela tinha a dizer? Clara, você não sabe tudo. Esta história é mais profunda do que você imagina. Os murmúrios se intensificaram. Olhares confusos voltados de Ana para Clara e de volta para mim. Você está de volta, Ana? O que quer dizer com isso? Perguntei, confusa e ansiosa. Cada palavra dela parecia carregar um peso imenso. Celeste, eu sei coisas sobre seu avô e da sua família que nem você imagina. Coisas que Clara não pode entender, nem mesmo você. Essa batalha entre o certo e o errado, meu Deus, é só a superfície. Sim, sim, você está de volta. Você vai sim. Ele lutou contra a opressão, sim. Fez acordos, mas havia algo mais. Diga logo, Ana, gritei, já sem paciência, enquanto o coração disparava em meu peito. O que ela estava escondendo? Ana respirou fundo antes de continuar. Seu avô não era apenas um herói celeste. Ele se envolveu em um triângulo na política das organizações. Mas o que você não sabe é que ele tinha um segredo, um filho fora do casamento. Um filho que não foi apenas um erro, mas uma peça-chave em toda essa história. Um frio percorreu minha espinha. O que ela estava dizendo? Um filho fora do casamento? O que isso significava? Tudo começava a ficar nebuloso, as peças do quebra-cabeça não se encaixando. Lucas olhou para mim, confuso. Vó, um irmão? Você tem um irmão? Isso é verdade? Suas palavras quase cortaram meu coração, mas a raiva estava começando a borbulhar em mim. Ana, isso é impossível. Meu avô nunca me contou nada disso. Ele era um homem bom. A incredulidade em minha voz era palpável, mas lá no fundo a dúvida se enraizava. Ele tomou decisões que geraram consequências impensáveis. Ana insistiu. Esse filho, ele estava preso em um jogo onde todos eram marionetes. Certa vez, esse menino não era apenas filho do seu avô, mas fazia parte de uma luta que você não pode imaginar. As palavras dela eram como facadas. Mas onde ele está? O que aconteceu com ele? A urgência em minha voz era clara. Antes que Ana pudesse responder, um grito ressoou pela sala. Era Daniel. Ele havia se aproximado, e a expressão em seu rosto era uma mistura de desespero e revelação. Não, isso não pode ser verdade. O que você não sabe, Ana, é que eu sou esse filho. A sala inteira ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Meu mundo virou de pernas para o ar. Você o quê? Pensei em voz alta. Um varal de emoções cruzou meu rosto. O que isso significava para mim? E para Lucas? Compreender que eu tinha um irmão que estava ali, bem diante de mim, e que agora poderia ser um aliado ou um inimigo, era uma verdade dolorosa. Todo este tempo, eu estive aqui, sem saber quem sou. A verdade estava diante de nós, e você, Celeste, você precisa saber que sua vida será mudada para sempre, porque não são apenas os erros do seu avô, mas também os meus. E esse legado que você desejava, talvez não seja o que você imagina. As palavras de Daniel ecoaram na sala, cada uma delas se chocando com nossa realidade. O ar estava carregado, os olhares atônitos e cheios de dúvida. Os sentimentos conflitantes borbulhavam. Era um abismo, um precipício emocional que se abria diante de nós. Vocês precisam escutar. A fina linha entre herói e vilão se desfez e estamos todos dentro disso. Daniel dizia,
com uma intensidade que nos prendia. E o que mais estava escondido por baixo de tudo isso? O que ainda poderia ser revelado que alteraria nossas vidas para sempre? Todos estavam em tormenta. A sala fervilhando com a incerteza e o desfecho ainda parecia distante. O silêncio na sala parecia sufocar, uma pressão crescente que quase fazia meu coração parar. O envelope na mão de Clara tremulava, como se a tensão o fizesse pulsar. Todos os olhares estavam fixos nela, a expectativa pairando-no. O que mais há, Clara? O que você não está dizendo? A angústia na minha voz era impossível de disfarçar. Clara engoliu em seco e, antes que pudesse falar, um som abafado rompeu o ar tenso. A porta da sala abriu-se com um estrondo repentino. Todos se viraram, surpresos e apreensivos. A figura que entrou era familiar, mas não esperada. Era Ana, a amiga da família, com um olhar determinado e um papel amassado na mão. Eu não posso acreditar que vocês estão discutindo isso sem me ouvir primeiro. A voz dela ressoou firme, cortando o clima de tensão. O que ela tinha a dizer? Clara, você não sabe tudo. Esta história é mais profunda do que você imagina. Os murmúrios se intensificaram, olhares confusos voltados de Ana para Clara e de volta para mim. Você está de volta, Ana? O que quer dizer com isso? Perguntei, confusa e ansiosa. Cada palavra dela parecia carregar um peso imenso. Celeste, eu sei coisas sobre seu avô e da sua família que nem você imagina. Coisas que Clara não pode entender, nem mesmo você. Essa batalha entre o certo e o errado, meu Deus, é só a superfície. Sim, ele lutou contra a opressão, sim, fez acordos, mas havia algo mais. Diga logo, Ana, gritei, já sem paciência. Enquanto o coração disparava em meu peito. O que ela estava escondendo? Ana respirou fundo antes de continuar. Seu avô não era apenas um herói, Celeste. Ele se envolveu em um triângulo na política das organizações. Mas o que você não sabe é que ele tinha um segredo, um filho fora do casamento. Um filho que não foi apenas um erro, mas uma peça-chave em toda essa história. Um frio percorreu minha espinha. O que ela estava dizendo? Um filho fora do casamento? O que isso significava? Tudo começava a ficar nebuloso, as peças do quebra-cabeça não se encaixando. Lucas olhou para mim confuso. Vó, um irmão? Você tem um irmão? Isso é verdade? Suas palavras quase cortaram meu coração. Mas a raiva estava começando a borbulhar em mim. Ana, isso é impossível. Meu avô nunca me contou nada disso. Ele era um homem bom. A incredulidade em minha voz era palpável, mas lá no fundo a dúvida se enraizava. Ele tomou decisões que geraram consequências impensáveis. Ana insistiu. Esse filho, ele estava preso em um jogo onde todos eram marionetes. Certa vez, esse menino não era apenas filho do seu avô, mas fazia parte de uma luta que você não pode imaginar. As palavras dela eram como facadas. Mas onde ele está? O que aconteceu com ele? A urgência em minha voz era clara. Antes que Ana pudesse responder, um grito ressoou pela sala. Era Daniel. Ele havia se aproximado, e a expressão em seu rosto era uma mistura de desespero e revelação. Não! Isso não pode ser verdade. O que você não sabe, Ana, é que eu sou esse filho. A sala inteira ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Meu mundo virou de pernas para o ar. Você o quê? Pensei em voz alta. Um varal de emoções cruzou meu rosto. O que isso significava para mim? E para Lucas? Compreender que eu tinha um irmão que estava ali, bem diante de mim, e que agora poderia ser um aliado ou um inimigo, era uma verdade dolorosa. Todo este tempo eu estive aqui sem saber quem sou.
A verdade estava diante de nós. E você, Celeste, você precisa saber que sua vida será mudada para sempre. Porque não são apenas os erros do seu avô, mas também os meus. E esse legado que você desejava, talvez não seja o que você imagina. As palavras de Daniel ecoaram na sala, cada uma delas se chocando com nossa realidade. O som de vidros quebrando interrompeu o clima tenso. A porta se abriu novamente dessa vez um homem entrou. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de terror. Desculpem interromper, ele gritou. Mas precisam saber, o que está por trás deste legado é mais sombrio do que qualquer um imaginava. Ele puxou um documento amarrotado do bolso. O homem era alguém que eu não conhecia, mas ele parecia estar em perigo. Eu sou um dos que sobreviveram aos acordos do seu avô. Ele respirou pesadamente, como se cada palavra o consumisse. Foi ele quem criou inimigos poderosos. Um grupo que está atrás da verdade e não desistirá até que tudo seja revelado. As dúvidas na sala se intensificaram. O homem estendeu o papel e Clara agarrou com as duas mãos, seus olhos alargando, enquanto todos nós a observávamos, apreensivos. Os segredos que seu avô escondeu, eles custaram vidas, e agora estão de volta para cobrar o preço. A sala inteira parecia presa em uma rede de tensão. O que mais estaria oculto sob polvarque do nosso passado? O que aquelas palavras poderiam significar para nós? E ao olhar para Lucas e Daniel, uma única pergunta ecoava em minha mente. Estávamos preparados para enfrentar a verdade que estava prestes a emergir. O silêncio na sala parecia sufocar. Uma pressão crescente que quase fazia meu coração parar. O envelope na mão de Clara tremulava, como se a tensão o fizesse pulsar. Todos os olhares estavam fixos nela, a expectativa pairando no ar. O que mais há, Clara? O que você não está dizendo? A angústia na minha voz era impossível de disfarçar. Clara engoliu em seco, e antes que pudesse falar, um som abafado rompeu o ar tenso. A porta da sala abriu-se com um estrondo repentino. Todos se viraram, surpresos e apreensivos. A figura que entrou era familiar, mas não inspirada. Era Ana, a amiga da família, com um olhar determinado e um papel amassado na mão. Eu não posso acreditar que vocês estão discutindo isso sem me ouvir primeiro. A voz dela ressoou firme, cortando o clima de tensão. O que ela tinha a dizer? Clara, você não sabe tudo. Esta história é mais profunda do que você imagina. Os murmúrios se intensificaram, olhares confusos voltados de Ana para Clara e de volta para mim. Você está de volta, Ana? O que quer dizer com isso? Perguntei, confusa e ansiosa. Cada palavra dela parecia carregar um peso imenso. Celeste, eu sei coisas sobre seu avô e da sua família que nem você imagina. Coisas que Clara não pode entender, nem mesmo você. Essa batalha entre o certo e o errado. Meu Deus, é só a superfície. Sim, ele lutou contra a opressão. Sim, fez acordos, mas havia algo mais. Diga logo, Ana. Gritei já sem paciência, enquanto o coração disparava em meu peito. O que é que ela estava escondendo? Ana respirou fundo antes de continuar. Seu avô não era apenas um herói, Celeste. Ele se envolveu em um triângulo na política das organizações. Mas o que você não sabe é que ele tinha um segredo. Um filho fora do casamento. Um filho que não foi apenas um erro, mas uma peça-chave. Em toda essa história, um frio percorreu minha espinha. O que ela estava dizendo? Um filho fora do casamento? O que isso significava? Tudo começava a ficar nebuloso. As peças do quebra-cabeça não se encaixando. Lucas olhou para mim confuso. Vó, um irmão? Você tem um irmão? Isso é verdade? Suas palavras quase cortaram meu coração, mas a raiva estava começando a borbulhar em mim. Ana, isso é impossível. Meu avô nunca me contou nada disso. Ele era um homem bom. A incredulidade em minha voz era palpável, mas lá no fundo a dúvida se enraizava.
Ele tomou decisões que geraram consequências impensáveis, Ana insistiu. Esse filho, ele estava preso em um jogo onde todos eram marionetes. Certa vez, esse menino não era apenas filho do seu avô, mas fazia parte de uma luta que você não pode imaginar. As palavras dela eram como facadas. Mas onde ele está? O que aconteceu com ele? A urgência em minha voz é clara. Antes que Ana pudesse responder, um grito ressoou pela sala. Era Daniel, e havia se aproximado, e a expressão em seu rosto era uma mistura de desespero e revelação. Não, isso não pode ser verdade. O que você não sabe, Ana, é que eu sou esse filho. A sala inteira ficou em silêncio. Como se o tempo tivesse parado. Meu mundo virou de pernas para o ar. Você o quê? Pensei em voz alta. Um varal de emoções cruzou meu rosto. O que isso significava para mim? E para Lucas? Compreender que eu tinha um irmão que estava ali, bem diante de mim, e que agora poderia ser um aliado ou um inimigo era uma verdade dolorosa. Todo este tempo, eu estive aqui, sem saber quem sou. A verdade estava diante de nós, e você, Celeste. Você precisa saber que sua vida será mudada para sempre. Porque não são apenas os erros do seu avô, mas também os meus. E esse legado que você desejava, talvez não seja o que você imagina. As palavras de Daniel ecoaram na sala. Cada uma delas se chocando com nossa realidade. A atmosfera estava carregada de tensão, o ar parecia elétrico. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo atravessou a sala. A luz piscou e, de repente, tudo escureceu. Um grito ecoou, a voz de Ana se perdendo em meio ao caos. O que estava acontecendo? As luzes voltaram a piscar e, quando se acenderam novamente, tudo parecia diferente. Todos estavam imóveis. O homem, aquele que parecia tão desesperado ao entrar, agora estava no chão, com uma expressão de terror. Levantei-me, as pernas trêmulas, enquanto percebia que ao lado dele havia um marcador de sangue. O que houve? Ninguém se atreveu a se mover, nossos olhos fixos naquela cena horrenda. Então, como um estalo, a porta se abriu novamente, e dessa vez era uma figura conhecida, o detetive que meu avô tinha despachado numa investigação anos atrás. Ele olhou ao redor, seu rosto pálido e seus olhos cheios de preocupação. Vocês não têm ideia do que acabaram de desencadear, ele disse, a voz tremendo. Este homem estava envolvido em algo muito mais profundo, um jogo de poder que se arrasta há gerações. E agora todos vocês estão em perigo. Um choque percorreu a sala. O que ele estava insinuando? Havia algo mais ameaçador do que os segredos na família? O que realmente sabíamos sobre o legado que tínhamos herdado? O detetive se virou para Daniel, o queixo apertado. Você precisa entender. A verdade pode te libertar, mas também pode te consumir. As perguntas giravam em nossas cabeças. O que mais poderia estar escondido? O homem caído no chão poderia ter sido apenas o começo. E aquele legado, que parecia uma dádiva, não passava de uma maldição. O que esperar agora? Qual seria o próximo passo? A tensão estava prestes a explodir. Era só o começo de uma tempestade prestes a se formar. A cena na sala era um turbilhão, as vozes se sobrepondo, o eco da verdade recém-revelada reverberando em nossos corações. O homem no chão. A tensão estava espessa. Você não pode fazer isso, alguém gritou. Ana se agachou perto do corpo, enquanto Clara olhava rapidamente ao seu redor, como se o olhar dela pudesse capturar uma fuga de ar. Daniel tinha a boca seca. Sua expressão vacilava entre a incredulidade e a determinação. Ele está morto.
e por causa do que sabemos, nossas vidas nunca mais serão as mesmas. A urgência na voz de Clara parecia carregar a gravidade da situação. Precisamos sair daqui, agora. Eu senti o nó na garganta se apertar. Meu coração batia como um tambor, e tudo parecia desmoronar. "E se eles rirem a gente?" sussurrou Lucas, o medo estampado em seu rosto jovem. Ele ainda era uma criança em meio a um labirinto de adultos traumatizados. O que faríamos? Eu queria proteger meu neto, mas a verdade atingia todos nós como um furacão. "Silêncio!" gritou Daniel, sua voz firme como aço. Ele olhou para nós, uma centelha de coragem iluminando seu olhar. "Se não confrontarmos isso, seremos vítimas do passado. Precisamos descobrir a verdade sobre nosso avô." E o perigo que ele nos deixou. Ana ergueu o olhar. "Ninguém está a salvo, Daniel. Até que compreendermos completamente o que se passa, estamos em risco." A tensão na sala pulsava como uma ferida aberta. O detetive, sem perder tempo, olhou ao redor e disse: "Há muito mais em jogo do que vocês podem imaginar. Se o grupo que procura por essas informações descobrir que vocês estão envolvidos, não será apenas a sua família que estará em perigo." Ele respirou fundo, voltando-se para mim e Daniel. "Precisamos fazer isso juntos. Precisamos desvendar isso." E enquanto o pânico ainda corria como uma corrente elétrica, decidi que era hora. "Vocês estão certos. Não podemos viver com esses segredos. Precisamos descobrir a verdade. Qualquer que seja o custo." As palavras saíram de mim numa mistura de alívio e determinação. Daniel assentiu com a expressão mais resoluta que já tinha visto. "Então vamos atrás da verdade. E a partir dela, vamos reconstruir nossas vidas." E sem hesitar, ele estendeu a mão e tudo começou a mudar. Montamos um plano, mesmo que o futuro fosse incerto. O legado que tanto almejamos não era apenas sobre lutar contra a opressão, mas sobre enfrentar o que a vida nos deixara como herança. Uma jornada estava diante de nós, e juntos éramos mais fortes. Minutos depois saímos da casa. Os sons da noite nos cercavam, como se o mundo estava prestes a nos engolir. A verdade estava em nossa busca. Havia dor, havia medo, mas também havia uma centelha de esperança. E juntos, iríamos desvelar o mistério que nos unia. Naquele momento, uma pergunta ecoou na minha mente. A verdade traria a paz que tanto buscávamos ou apenas abriria velhas feridas? A resposta estava escondida nas sombras do passado, esperando para ser revelada. Antes que eu pudesse mergulhar mais nessa reflexão, uma ideia cortou minha mente. Não era apenas a nossa história. Era de todos que enfrentaram o preconceito, os traumas e as verdades não ditas. E quem sabe, apenas talvez, a nossa jornada poderia inspirar outros. Se você se conectou com esta história, há uma força em você para ajudar a divulgar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância disso. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.